a mais um vídeo do canal Lírios e Fé. Hoje nós estamos aqui estreando um quadro novo do canal, que é o podcast do Lírios e Fé. E a gente está aqui hoje com essa presença ilustre da Ju, que é minha amiga, que faz seminário comigo. E a Ju é psicóloga formada pela Universidade Salgado de Oliveira. E ela vai compartilhar aqui com a gente um pouco do trabalho dela, um pouco da formação dela, a obra de Deus na vida dela e o que ele vem feito, assim, através da psicologia, usando, assim, no ministério também. Então, Ju, você pode falar um pouquinho, assim, de você, da sua carreira, como começou, Bom, tudo? primeiramente, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Então, né, acho que tudo começou, vamos lá, né, desde o iniciozinho. Para mim, quando eu saí da escola, foi muito difícil, porque eu não sabia, de fato, para onde eu ia começar a minha carreira, né? Acho que aquela crise de adolescente que todo mundo tem. Normal. E aí eu comecei a orar, pedindo direção a Deus. Já tinha 2 anos que eu tinha terminado a escola e eu não sabia por onde começar. E aí eu conversando, né, com uma tia minha, e ela falou assim, você tem jeito como psicóloga. Eu falei assim, psicóloga? Eu tinha pavor de psicólogo, porque na infância, né, assim que meus pais se separaram, eu frequentei a uma psicóloga e ela falou assim, ela não tem jeito, ela vai falar a hora que ela quiser. E aí, daquele dia, eu peguei trauma de psicólogo, não queria ir de jeito nenhum. Quando minha tia falou psicólogo, eu falei, acho que esse negócio aí não vai dar certo pra mim, não. Engraçado isso, que foi bem... Aí, eu estudando um pouquinho, né, sobre a psicologia, e quando eu li que psicologia, o significado, né, estudo da alma, quando eu li isso, eu me emocionei muito e sabia que aquilo era da vontade de Deus, né? E foi onde eu mergulhei mesmo, comecei a faculdade e no primeiro semestre, assim, logo, eu conheci uma professora que era terapeuta de casal e eu tinha convicção que era aquilo pra mim. E foi passando os anos, né? E a gente fica assim, ai meu Deus, será que é isso? Será que não é? Sempre vem as dúvidas, né? As dúvidas. E fazendo o curso de noivos lá na igreja, tinha um senhorzinho que dava aula pra gente, né, sobre sexo. E ele trazia com muita leveza aquilo. E eu lembro que um dia ele tava passando mal e ninguém sabia, porque você via a alegria dele, sabe? De Nossa, estar ali. E a gente foi tava descobrir firme. no final que ele não estava se sentindo bem. E ele saindo assim, eu vendo a gente batendo palma, o brilho no olhar dele. E ele fala, gente, eu não cobro nada para dar palestra, só os meus livros mesmo, né? Que ele vende pro próprio sustento, né? E aí eu falei assim, Deus, é isso que eu quero pra minha vida. Não por dinheiro, mas que eu saia, assim, dos lugares satisfeita, né? Do que eu tenha cumprido o propósito que ele sonhou pra minha vida. Ai, que E foi incrível, quando, Ju. e foi quando eu falei assim, tá bom, Deus, já aceito, vai ser casal mesmo, por mais difícil que seja. E assim foi que eu escolhi a Muito psicologia e o incrível. casal. Assim, Ju, é incrível ouvir você falando, né? Porque quando a gente tem algo assim que a gente tem pavor, parece que, tipo assim, vai ser tudo na minha vida, menos isso. Parece que, assim, muitas vezes é onde Deus quer nos usar. Mas, assim, a gente vai voltar nessa questão dos casais e tal, que tem muita coisa para falar sobre isso. Mas uma coisa que eu queria te perguntar também é da sua conversão. Nesse tempo, você disse que na faculdade de psicologia Deus foi testificando que era aquela vontade dele para você. Mas você já entrou na faculdade conhecendo ele? Como é que foi isso, assim? Você cresceu na igreja? Então, eu cresci na igreja, né? Meus pais são cristãos. Só que meus pais se separaram, eu era bem nova, acho que eu tinha uns 10 anos por aí. Então foi uma juventude, uma adolescência muito difícil, né? Porque minha mãe, por exemplo, saiu da igreja, minha irmã. Então só ficou eu e meu pai ali. E foi muito difícil para mim. Até que chegou um momento, né? Eu já não estava aguentando mais. Porque, infelizmente, né? A gente não conseguiu um suporte bom, assim, da nossa antiga igreja. Não souberam direcionar, né? Até porque com o tempo a gente não tinha muita informação naquela época, né? Hoje em dia é muito mais Né, diferente, né? bastante. Então,
Então, a gente não teve um bom suporte. Então, foi muito difícil para mim continuar assim firme, sabe? Então, eu me afastei. Tive meus relacionamentos e tudo mais. Até que o meu último relacionamento, eu tinha convicção que aquilo não era para mim. Por mais que eu não estava na igreja, eu sempre senti o Espírito Santo. Eu sabia que não era aquilo para mim. Você não se sentia confortável, Não. assim, de Por maneira mais que eu alguma? amasse aquela pessoa, eu sabia que aquilo não era para mim, não era meu propósito de vida, né? E aí, uma vez o Espírito Santo falou que eu precisava terminar. E eu falei, Espírito Santo, eu não consigo. Eu aceito, mas eu não consigo terminar. E ele entende, e o Espírito Santo conhece a gente, né? Mais do que nós mesmos. E aí foi quando, logo depois, né, esse meu namorado, na época, ele terminou. E ele falou que não sabia o motivo, ele só queria um tempo. E nesse que ele pediu um tempo, eu falei assim, então eu prefiro terminar, porque o negócio de tempo não dá certo, né? A gente sofre muito. E aí foi quando eu entrei em uma depressão profunda e minha avó, eu morava com minha avó na época, e minha avó começou a ficar muito preocupada comigo, ligou pra minha mãe, e foi quando eles começaram a agilizar, né? Me tirar de casa e tudo mais. Na época eu perdi 10 quilos, então, tipo assim, Nossa. foi pesado. E foi quando eu conheci a Lagoinha, em Niterói, né? Que foi quando meu pai me levou. Eu aceitei Jesus no primeiro dia ali. E foi quando eu comecei a repreender a depressão. Eu falei assim, Deus, eu tenho convicção que esse término foi porque o Senhor quis. Então, se foi o Senhor que quis, o Senhor vai me tirar dessa depressão. Então, eu fui caminhando ali devagarzinho, fui e permaneci, né? Ali. E tô lá até agora. Glória a Eu Deus. fiquei 3 anos, né, trabalhando no McDonald's. Então, eu fiquei um bom Gente, tempo. para. O McDonald's. Ju, você precisa falar sobre isso, que eu amei. A gente tava conversando aqui em off, a Ju. Enfim, ela tava falando comigo ali, que a gente tava conversando, que esse tempo no McDonald's trouxe algo sobre compaixão no seu coração. E aí, eu queria muito que você compartilhasse sobre isso, que eu achei, assim, uma experiência muito inusitada. Eu já conheci outras pessoas trabalhando no McDonald's e eu vejo pessoas falando mais de uma situação meio traumática, assim, Sim. tipo, era exploração, algo do tipo. E, assim, você dizer que você tirou, assim, a compaixão, o ensino, assim, tão valioso. Aí, se você puder falar sobre isso. Realmente, trabalhar no McDonald's é difícil. Com certeza, né? Tive meus altos e baixos ali, com certeza, como qualquer um. Mas eu sabia que eu tava ali por algum propósito, né? E eu lembro que eu orava assim, Deus, o que eu tô fazendo aqui? É tipo assim, gente, não consigo nem falar de Deus nesse lugar, sabe? E a gente vê que a maioria das pessoas ali são cristãs, mas são afastadas. Porque com a rotina pesada ali do trabalho, a gente não conseguia ir Eu mesma fiquei um bom tempo sem ir pra igreja porque eu não conseguia. Eu não tinha horário, porque tipo, shopping, McDonald's, você trabalha de segunda a segunda, praticamente. Então você não tem tempo pra isso. E fora que eu tava fazendo faculdade junto, eu comecei os dois ao mesmo tempo. Esse é um dos maiores motivos, né, que as pessoas Sim. deixam de ir, é por conta dessa agenda, assim. Sim. E aí foi. E começou a acontecer algumas coisas, tipo assim, um gerente chegou pra mim e falou assim: Você tem uma coisa diferente, né? Eu falei assim: Eu? Aí ele: Você é cristã? Eu falei: Sou. Aí ele: Você tem uma coisa diferente. Aí ele falou assim: Ele não abaixa a cabeça nunca, porque as pessoas vão querer pisar em cima de você, vão te defamar, mas continue firme, porque você tem alguma coisa diferente. E foi exatamente o que aconteceu, sabe? Houve muita perseguição, muita defamação, por conta que eu entrei e logo com um mês e pouquinho a gerente falou: Juliana, gostaria que você fizesse uma prova para treinadora. E eu passei na frente de pessoas que estavam lá já há 4 anos tentando, 3 anos. Então foi muito difícil nesse período. E logo depois também subi de cargo mais uma vez. Foi algo muito rápido. E foi onde Deus mesmo falou: você tem um chamado de liderança.
Foi quando eu aceitei Olha de fato, né? Porque eu falei assim, eu líder nunca, jamais. Eu liderar alguma coisa, nunca. Na escola, né, sempre tinha uma representante. Eu falei assim, nunca fui aquela pessoa Eu de... também não. Nunca! Tipo assim, de chegar na frente, e aí, pessoal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nunca, jamais. Eu sempre fui na minha, sempre fui aquela que ficava no canto, escondidinha. Então, pra mim, foi uma descoberta também, né? E aí foi acontecendo essas coisas. Uma vez o rapaz falou comigo, Juliana, desde o primeiro dia eu queria conhecer você. Mas eu entendi que eu não queria conhecer você, mas quem habita em você. Nossa, e aquilo Nossa, dali pra mim foi, tipo que assim, Deus realmente demais! revelando o motivo de eu estar ali, né? Por mais que eu não estava pregando, assim, falando na Bíblia. Abria a Bíblia, né? E falava aquilo. Mas acredito que com a própria vida, né? Lógico que teve altos e baixos, né, gente? 3 anos de McDonald's foi muita coisa. E eu lembro que tinha um rapaz que eu batia muito de frente com ele, muito. E eu não tava tendo compaixão dele. Eu não tava aguentando, tipo, eu tava no meu auge já. Eu falei assim, Deus, eu preciso que você me mostre como você olha pra ele. Pra eu ter compaixão, pra eu amar essa pessoa. E foi quando o Espírito Santo foi me mostrando que, né, é filho, né? Independente. Deus ama as pessoas, né? Todos nós temos defeito, todos temos falhas, mas ele ama aquela Com pessoa. certeza. E eu fui começando a mudar o meu estilo de vida. Porque a gente murmura, né? Demais, né? Imagina, ai, tô cansada, não aguento mais. Só Essa é murmurava. sempre a nossa tendência, essa é a É, tendência da humanidade, murmurar. né? É a gente murmurar, assim, diante dos problemas, sim, é realmente um esforço pra gente ter esse olhar que você falou, Sim. assim, ter os olhares espirituais, né? E não o nosso olhar humano, porque o nosso olhar humano é sempre, assim, é ver tudo nublado. Sim. E foi quando eu comecei, eu falei assim, Deus, eu preciso mudar essa minha mentalidade, preciso mudar isso, porque tá acontecendo, né? E foi quando eu aprendi a ser grata, até aquilo mesmo que eu não vejo, né? Então, às vezes, eu não tinha pelo que agradecer, mas eu agradecia pelo sol, agradecia. Parece ser bizarro, né, gente? Mas era isso. Deus, muito obrigado por esse sol, muito obrigado por esse dia lindo, obrigado por me dar forças, por estar aqui, obrigado por me respirar, porque eu trabalhei um tempo na pandemia também, então eu aprendi a começar a agradecer por isso, né? Então eu comecei a orar mais intensamente, porque eu queria voltar, estar mais presente na igreja. Então eu mudei de loja. Então foi dias que eu só trabalhava de segunda a sábado, por exemplo. Então foi quando eu comecei a voltar caminhando assim, mais firme, né, em Deus. Até que acho que foi em 2020, a minha sogra pediu para eu sair do McDonald's, que ela iria me ajudar a manter na faculdade e tudo mais. Porque ela, minha filha, isso não é vida para você, já deu, chega, mergulha nos seus estudos e vambora. E foi quando eu saí do McDonald's. E é isso, tô aí até hoje. Glória a Deus, muito incrível ouvir isso. E assim, foi uma transição muito doida, assim, de vida, né? Você estava ali, trabalhando lá, depois você ficou só na faculdade, nessa reta final, e agora você tá trabalhando com algo totalmente diferente, né? E aí, eu estava vendo lá no seu perfil que você fala muito sobre relacionamento, Sim, relacionamento saudável e não saudável. sim. Aí eu queria que você compartilhasse, assim, o que seria os sinais de um relacionamento saudável primeiro, para depois a gente ver, assim, o oposto. Acho que um relacionamento saudável é quando você consegue conversar com o outro sem ferir, né? Saber falar a forma, né? É demonstrar o amor, é o carinho, é você é vocês caminharem junto mesmo, né? Então, a gente vê, por exemplo, um relacionamento não saudável, né? Então, você não pode isso, você não pode aquilo, é, você deve fazer isso, né? A mulher tem que se vestir assim, a mulher tem que fazer isso, o homem é isso e o homem é aquilo, né? Mas na hora de conversar, na hora de uma briga, eles vão acabando machucando, né? Ferindo um ao outro. Não Não tem, existe uma leveza, não assim, né? existe, né? Então, a gente vê o que o relacionamento saudável, né? É mais leve, né? É muito mais leve. Então, às vezes a gente vê, eu lembro que no meu relacionamento, né? Nesse, que eu fui muito ferida.
eu acabava me anulando. A gente se anula, né? Eu quero estar com você, então eu vou me anular. Então eu já não fazia o que eu não queria, eu fazia só o que o outro queria. Não, eu não colocava, eu não falava para ele o que eu queria, o que eu não gostava, o que eu não gostava. Então a gente também precisa ter em mente que a gente precisa mudar pelo outro, né? O relacionamento é uma troca de tudo na sua vida, né? Então a gente precisa, como posso dizer, abrir mão de algumas coisas, né? Então, se você está com alguma pessoa, você tem que entender que você precisa abrir mão de certas coisas, né? Sim. Não se anular, mas abrir mão de algumas coisas para que o relacionamento dê certo, né? Seja ele no namoro e principalmente no casamento, né? Sim, com certeza. Uma coisa que eu fico pensando é que você está falando de um relacionamento sólido, assim. Uhum, Quando você fala, assim, dessa questão de ser firme, mas também abrir mão e, assim, pelo bem do outro, lutar mesmo. uhum. Eu fico pensando na sociedade hoje, onde tudo é líquido. Até Sim. tem aquela, do Bauman, né, Aham. aqueles livros. E é tipo assim, por que que você acha que se deu nisso, assim? Por que que foi, assim, acontecendo de os relacionamentos ficarem cada vez mais fragmentados até agora eles serem, assim, da finura de um papel, né? Qualquer coisa, assim, é quase igual na Bíblia, assim, quando falavam, assim, negócio de você não pode repudiar a sua esposa porque Aham. ela fez uma comida que você não gostou. Mas é quase isso que tá acontecendo, Sim, né? Tipo assim, uma pequena incompatibilidade, as pessoas já decidem que não vão permanecer juntas, sendo que há pouco tempo elas fizeram assim juras de amor pro resto da sim. vida, né? Muitas vezes perante o Senhor. Então, Uhum. por que que você acha que se deu nisso assim? A gente vive numa geração que quer muito o aqui, o agora, né? E olhar muito para si mesmo, né? Hoje a gente vive uma geração onde a gente não olha muito para o outro, infelizmente. Então, se você não está fazendo aquilo que eu quero, o que eu gostaria, então por que eu vou estar com você, né? Então, se hoje em dia a gente não vê as pessoas mais sentando e conversando e debatendo, né, o que realmente quer. Acho que a comunicação, a nossa comunicação hoje está muito falha. E foi o que eu falei, né? É abrir mão de algumas coisas. Nossa geração não quer abrir mão de algumas coisas. Nossa geração, ela quer, eu quero isso, pronto, e acabou. Então, é Muito isso, né? assim, tipo, prazer, o meu prazer acima Prazer de próprio. todas as Sim. coisas, né? Não me importa o que você pensa, o que você sente, eu quero isso, pronto, e acabou. E chega uma hora que ninguém vai aguentar, né? Com Obviamente. certeza. E acaba o relacionamento finalizando, né? Acabando. Assim, eu acho que também as pessoas estão muito em busca de alguma coisa sempre, né. Então, às Sim, vezes, elas colocam, assim, o relacionamento, como já aconteceu comigo, por exemplo, antes de eu conhecer Jesus, eu também tive um relacionamento, assim, horrível, que eu colocava a pessoa num pedestal, sim. e Deus também me salvou desse relacionamento, Amém. assim, então super me identifico com você. Então, as pessoas elas estão sempre em busca de alguma coisa. E eu lembro que, você colocou também, né, na fichinha que você, teve uma questão ali com o futebol, Sim. nessa questão de preencher, entendeu. E aí, eu achei muito assim gente, eu achei muito legal isso, porque é uma coisa que tá muito presente na igreja, Sim. né. A gente vê pessoas assim, às vezes a pessoa tá nervosa, tipo, para o culto acabar, porque ela precisa ir É. assistir um jogo de futebol. E, tipo assim, não tem nada de errado em acompanhar, mas, existe uma linha tênue entre, Sim. tipo, você tá acompanhando ali o seu time do coração e você tá trocando, às vezes negociando princípios pra poder Sim. estar lá, né, e tal. Até incorpora outra pessoa no estádio, gente, que isso? Então, Ju, se puder compartilhar Sim, sobre isso tá. Só também. para finalizar o outro assunto, eu acho que é algo que também tem, tipo assim, atrapalhado nos relacionamentos são as comparações, né? Que a gente vê no Instagram relacionamentos assim perfeitos, Verdade. mas na vida real não é de fato isso, né? Então acho que a comparação também tem contribuído para isso. Em relação ao futebol, né? Quando esse meu relacionamento acabou, eu não queria sair para lugar nenhum. Foi quando eu comecei a ir pro estádio de futebol.
né? Que foi quando minha mãe, de fato, liberou. Não, agora você vai, porque eu tava muito mal. E era o único lugar que eu tava querendo ir. Então, ela deixou eu ir. E foi quando, assim, eu me apaixonei, de fato, assim, pelo futebol. Porque, realmente, você estar ali no estágio é totalmente diferente de estar na televisão, sabe? Sim. Aquele sentimento, é uma vibração, todo mundo cantando junto, todo mundo tá unido pra uma coisa só. Dando tudo errado. Seu time tá indo de mal a pior, mas tá todo mundo ali junto, firme, até o final. Falta Sim. 1 minuto, a gente vai acreditar que nesse 1 minuto vai sair um gol, a gente vai dar uma virada. Então, tipo assim, é uma emoção. Chora junto também. Sim. Chora, ri, pula, você comemora com a pessoa que você nem conhece. Então, Então, é uma emoção muito, muito boa. É bom estar ali, é legal estar ali, né? Você conhece pessoas legais, pessoas que te ajudam, né? Então, só que eu cheguei em um nível, assim, nossa, faltava aniversário de família. Juliana, não posso, porque tem jogo. É tipo, jogo 11 horas da manhã, eu falei assim, não posso, tem jogo. Jogo 9 horas da noite, eu tava, não importa a hora, não importa se tava no A, no B, não importa, sabia o nome de todos os jogadores. E então eu comecei a mergulhar ali de uma forma onde que eu não conseguia enxergar o mundo. Eu só enxergava ali o futebol, sabe? Porque te dá uma adrenalina tão boa que, cara, é muito bom estar aqui. Já aconteceu de ficar, tipo assim, mais de 7 horas numa fila para conseguir o ingresso. Então, foi quando chegou um momento, assim, na minha vida que a gente sente um vazio, né? E nós que somos cristãos, a gente entende esse vazio. Então, eu sabia o que era esse vazio. Só que a gente não quer admitir, né? Porque, na verdade, a gente tem que... eu sabia que eu ia ter que deixar aquilo ali de mão. E eu não queria deixar, porque eu tava me dando prazer, né? Tava dando prazer pra minha alma, né? Mas meu espírito ainda gritava. Eu lembro uma vez que foi quando eu queria fazer uma tatuagem do meu time, né? Só que eu não tava com paz naquilo. E eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo, mas já sabendo o que tava acontecendo. Porque o Espírito Santo, ele é impressionante, assim, que quando a gente tá fazendo alguma coisa, não, a gente não consegue. Não consegue ter paz. Sim. Se não é da vontade de Deus, assim. A pessoa pode fazer, pode teimar, e muitas vezes ela vai quebrar a cara, né? E muitas vezes ela vai, assim, por exemplo, alcançar algum tipo de sucesso, mas a pessoa vai sentir em algum momento que não era pra estar ali, né? Sim. A gente sabe que, assim, a gente aprende muito lá no seminário que a vontade de Deus é protetiva, Sim. né? Então, nesse momento, ele estava te protegendo, de repente, de algo que você ia se arrepender muito depois, né? Com certeza. E aí eu não tinha paz. E foi quando eu comecei a perceber o que... Caiu a minha ficha o que eu tava fazendo. Porque eu tava fazendo as coisas meio no automático. E aí chegou uma hora que caiu a ficha. Eu falei, Jesus. Eu tava até usando blusa. Eu falei assim, não, essa blusa aqui, ele ganhou no outro jogo, então vou ter que usar essa blusa, né? A famosa superstição. Então, tipo assim, eu tava chegando no nível que eu falei assim, Jesus, o que tava fazendo? E até que uma vez o Espírito Santo falou, você tá colocando o time no meu lugar. Você tá adorando um outro Deus. E eu falei assim, Jesus, foi pesado isso aí. Bateu um ponto. Sim. Foi quando eu comecei indo aos pouquinhos, né? E fui começando a palavra de Deus foi começando a entrar e eu fui começando a entender. Fui deixando o futebol um pouquinho de lado aos poucos, né? E foi difícil, porque as pessoas me viam e as pessoas já falavam assim, time, futebol, já queria falar comigo sobre futebol. Só que eu já não sabia nem quem eram mais os jogadores, não sabia nem quem era o goleiro, né? Sabia de nada. Tipo assim... Deus foi te tirando, assim. Sim, literalmente. Hoje em dia você me pergunta assim, nada de futebol. Não entendo nada, não lembro de nada. Não lembro de regra, não lembro de nada. Foi realmente assim, Deus arrancou aquilo de mim. E foi onde eu me posicionei e falei assim, não, Deus, não posso colocar ninguém, né, no seu lugar.
É muito interessante isso, né, porque normalmente, como você falou, assim, essa questão da idolatria, ela vem que a gente nem Uhum. percebe, Sim. né, a gente começa gostando muito daquilo, aí daqui a pouco está só pensando naquilo, aí daqui a pouco, a gente não tem vida fora daquilo, né, tipo assim. E eu acho que é num livro que acho que é no livro Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorte, que ele fala que, assim, um ídolo, ele se qualifica quando você atribui poder para te livrar, né. Então você fala, assim, que aquilo trazia uma alegria muito grande, trazia um preenchimento muito grande, né. Então eu acho que isso é um bom parâmetro para a gente pensar, assim, se isso que está trazendo alegria, que está trazendo preenchimento, se não for Jesus, né, Sim, se isso não está tomando o lugar de Jesus, né, como você exatamente. mesma falou. Daí, voltando para essa questão, assim, de preenchimento, de relacionamento, você agora vai atender casais, certo? Eu queria saber, assim, as suas expectativas para esse momento, assim, como que você está se preparando para esse Uhum. momento, assim, e se durante a faculdade você sentiu logo esse ímpeto de ir para essa área, ou se você estava mais, assim, tinha outras áreas que você se interessava Sim. muito, assim, como foi esse processo da faculdade? Que eu acho que a gente não falou muito disso, e eu acho bem legal de falar, porque na faculdade de psicologia tem muitos ramos, né, e eu acho que as pessoas, elas ficam, assim, centrada num só negócio e, na verdade, tem muita coisa Muito. para fazer, né, você vai falar muito mais aí sobre A isso. psicologia ela é muito ampla, né? De todas as formas que eu posso imaginar. Então, a gente pode ter psicologia hospitalar, clínica, então no futebol, no esporte tem. Então, tem várias coisas, é muito abrangente. E como eu falei lá no início, que eu conheci a professora, né? Que era terapeuta de casal, Sim. eu, assim, é isso, eu senti no meu espírito que era isso e era isso. Só que os anos vai passando, né? Então, Aí vem um outro você começa momento. entendendo outras coisas e vai. Foi a única professora terapeuta de casal em 5 anos que eu tive. Eu nunca mais tive professora de terapeuta de casal. Aquilo ficou marcado, em Sim. nenhum momento você pensou assim: "Ah, isso aqui". Não, eu mudei. Eu falei assim, não, eu ia terapeuta de casal. Ninguém nem fala disso. As pessoas não sabem nem o que é isso, terapia de casal. Né? Se você hoje abrir um Instagram, pouquíssimas pessoas vão falar sobre terapia de casal. É muito raro mesmo. Até porque é muito difícil. Porque geralmente a mulher, ela gosta de ir na terapia, né? Ela tem mais esse desejo, né? Essa vontade de se cuidar, não tem problema de se abrir. Mas o homem, para falar dos seus sentimentos, imagine, uma psicóloga, sua esposa do lado, já fica um pouco mais difícil. Então, o homem, ele tem essa dificuldade. Então, as pessoas não optam muito em fazer terapia de casal por conta disso. Uhum. Mas o meu desejo era trabalhar com mulheres, né? Falar sobre autoestima. Eu gosto muito de falar sobre autoestima, essas coisas. Então é comigo mesmo. Só que não era o que Deus queria para mim, né? Até porque eu fui a área da família, eu fui muito ferida na área da família, desde pequena. Então, como a gente sempre ouve lá no Carisma, né? Que o lugar onde você mais foi ferido vai ser onde Deus vai te usar, né? Então, a família foi um lugar onde eu fui muito ferida. E nesse meio tempo, uma das pregações do pastor Felipe, ele falava assim, marcou muito a frase, né? Quando a família tá bem, a igreja tá bem. Então, isso ficou muito marcado para mim. E eu falei assim, ok, eu aceito, né? Então, foi isso, né? Foram 5 anos muito intensos. Eu lembro que às vezes eu dormia, tipo assim, 3 horas por noite, trabalhando no McDonald's, fazendo faculdade. A faculdade de psicologia tem muita leitura. Eu E imagino. você lidar com seus sentimentos, pensar, meu Deus, o que Deus quer para nossa vida. Então, tipo assim, as minhas emoções, né, os meus pensamentos ficavam assim, muito confusos. Né? Você acha que na faculdade, de psicologia, os seus sentimentos foram trabalhados também? Ou foi uma coisa, assim, mais externa? Porque eu vejo dos dois tipos, né, pessoas que, assim: "Nossa, a faculdade de psicologia me ajudou muito, assim, eu estava num lugar muito difícil", e pessoas que fizeram, parece que de uma forma mais técnica, assim, Uhum. que na verdade nem tocou muito nela, né.
Então, como é que foi isso pra você, assim? As suas emoções foram trabalhadas lá também? Como é que era, assim? Tinha muitos pensamentos que eu também fico curiosa em relação a isso. Tinha muitos pensamentos, assim, ateus, porque eu sei que é predominante, né? Eu faço letras e, tipo assim, é muito, muito, assim, dificilmente vão botar Sim, autores cristãos, assim. Tem um que eu gosto muito que fala dessa temática, mais ou menos, sim, que é Augusto Cury. sim. Mas dificilmente vão lançar um Augusto Cury da vida, Com certeza. entendeu? Então, como é que foi isso pra Sim, você? foi muito difícil pra mim. Eu lembro que uma vez, toda vez que eu falo assim, eu dei uma bambeada aí. Porque realmente pensamentos ateus, tipo, demais, demais, né? Porque você trabalha a mente, então, mente e comportamento, né? Então, você constantemente eles trabalham que você influencia e você é influenciado. Então, eu lembro que uma professora, a primeiro dia de aula, ela pergunta quem é cristão. Levanta a mão. Meu Então, Deus. quando ela falou isso, assim, vai dar ruim. É tipo aquele filme Deus não está morto, é aquele filme. Vai dar ruim com essa professora, eu já sabia. Eu lembro que eu tinha crise de ansiedade na aula dela, que era algo muito pesado mesmo. Eu lembro que ela marcou quem era cristão tipo, queria debater com você, questionava. Eu lembro uma vez que eu falo assim, que ela passou no trabalho e eu falei a palavra identidade no trabalho. Ela falou assim, mas identidade é coisa de cristão, a gente não tá falando aqui sobre Meu religião. E ela Deus. começou a querer me metralhar. Misericórdia. Sim, e eu já tava naquela crise de ansiedade com ela. E eu comecei a repreender. Eu falei assim, professora, nesse livro aqui, sobre orientação vocacional, o autor fala sobre identidade. E ele não é cristão. Aí, aquela hora, o Espírito Santo, tipo assim, vai, minha filha. Eu não tô falando sobre cristão, tô falando sobre religião. Tô falando sobre a matéria. Fora outras pessoas, né? Uma perseguição mesmo, E há assim. outras pessoas que querem, vamos dizer, puxar saco do professor e começam a querer te questionar. Não, mas você faz isso na sua igreja? Você não estou falando de igreja. Estou falando da minha experiência, né? Então, foi muito difícil, porque você via algumas coisas, mas você precisa afirmar seus pés, né, ali na rocha, né? Na palavra de Deus. Porque se você demole, é difícil, né? Tem até uma menina lá da igreja mesmo que falou assim: minha filha quer fazer psicologia, mas eu tô preocupada. Assim, olha, palavra de Deus. É psicologia, mas palavra de Deus. Porque se você não estiver firme na palavra, você acaba mesmo se desviando mesmo, né? E ali a faculdade de psicologia para mim acho que foi muito mais técnica mesmo, sabe? Muito de também de saber que eu tenho muita dificuldade assim, porque a gente precisa separar a religião e a psicologia, né? Não só nas matérias, mas também dentro do consultório, né? Só que você Eu ia te estudando perguntar disso. se você estuda psicologia, eu falo, gente, isso aqui tá na Bíblia já. É. Eu ia te perguntar É, disso, Gil, porque assim, eu não entendo nada assim sim, sobre essa questão de estar na clínica e tal, mas eu imagino que deva ser difícil manter esse limite entre você tá ali como uma psicóloga, uhum, e muitas vezes vem pacientes que, enfim, não são cristãos nem nada, e você não pregar, né? Então, porque assim, a gente naturalmente prega, sim. eu acho, quase, né? Porque a boca fala do que tá cheio o coração. Então, como é isso pra você, assim, para você passar os princípios assim sem você dizer diretamente? Desafiador. Essa é a palavra. Eu lembro que um dos primeiros pacientes meu, que foi de estágio, né, da faculdade, ele era ateu. E eu falava assim, Jesus, o que é que eu vou fazer na minha vida? E muitas das coisas eles faziam, eu falei, gente, isso tá na Bíblia. Dá vontade de pegar a Bíblia e falar assim, aqui, meu filho, tá aqui, entendeu? Lê aqui. Só que a gente não pode, a gente tem que ser muito técnica ali, né? Muito científica. Então, botar a ciência na frente, para mim, é desafiador. Constantemente, eu tenho que falar assim, então, filho.
aqui é ciência, tá? Aqui é psicologia, foca. Você tá rindo pro paciente, mas eu tô aqui na minha cabeça, tá aqui, meu Deus, ciência, ciência. Bíblia não, ciência. Mas assim, é desafiador, é muito difícil, porque a gente vive a Bíblia, né? Sim. É a nossa essência, né? Cristo é a nossa essência. Com certeza. Então, você atender uma pessoa e você não poder falar daquilo que você vive. Tipo, da sua esperança viva, assim. Você vê a pessoa em profunda dor, né? Porque tem essa E a questão gente que... sabe quem pode tirar essa dor, né? Por mais que hoje em dia, né, o psicólogo é essencial, assim, né? Graças a Deus, a gente já tá quebrando esse tabu. Sim. Mas é difícil, é muito difícil, porque a gente sabe o poder que tem o nome de Jesus. Então, a gente sabe que aquilo dali Jesus pode resolver. E, às vezes é uma coisa, tipo assim, aos nossos olhos, não para a pessoa, né? Algo tão simples que Cristo pode resolver e a gente não pode falar, a gente tem que silenciar, né? Então, para mim, isso aí para mim é desafiador, principalmente. É assim, você acha que por conta dessa separação, né, que como você está compartilhando é muito difícil, que se deu, assim, esse tabu dentro da igreja em relação à psicologia? Porque eu acho que até hoje tem várias pessoas que, assim, não concordam, tem tudo aquilo, né? Ah, mas tem Jesus, tipo, Sim, mas Deus também usa, né? Tipo, os médicos, os sim, com psicólogos. certeza. Ele é o psicólogo dos psicólogos. Ele é pleno em todas as coisas, né? Ele é o arquiteto dos arquitetos. Tipo, ele é pleno em todas as coisas. Então, por que você acha, assim? Foi por conta disso, dessa separação, por conta dessa questão da ciência, Uhum. né? Eu acredito que seja assim, né? Porque às vezes você é cristão, então você tem que resolver tudo espiritualmente, né? Mas somos corpo, alma e espírito, né? A gente não vai resolver o nosso corpo orando. Você não Sim. levanta cedo não para fazer um exercício que não vai dar certo, entendeu? Então a gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa fazer um exercício, né? Então, da mesma forma, a gente precisa cuidar da nossa alma. Então, quem é a pessoa especialista em cuidar de alma, né? Cientificamente é um psicólogo, né? E da alma. Você vai para os cultos, você vai ter comunhão, você vai aprender mais a palavra de Deus. Então, somos corpo, alma e espírito. Então, a gente precisa cuidar de todos, né? Infelizmente, né? Ainda existem pessoas com esse tabu, né? Ah, você está com depressão, então tá endemoniada, você não acredita em Deus, você não aceitou Jesus como seu salvador. E não é isso, né? Foi o que eu falei, a gente precisa cuidar da nossa alma. A gente sabe que Deus, que Cristo, ele também pode, ele cura tudo. O nome dele está acima de todas as coisas. Mas a gente precisa cuidar da nossa alma com os psicólogos, com a pessoa que Deus preparou para cuidar, né? Foi o que você falou. Os Sim. médicos, os psicólogos vêm de Deus, né? Deus deu sabedoria a essas pessoas, né? Para evoluir, para aprender, para cuidar de pessoas, né? Até porque Deus ama pessoas. Então, ele preparou cada um de nós para cuidar de pessoas. Amém, é isso mesmo. E aí, nessa linha, eu queria te perguntar, assim, quando buscar ajuda? Eu sei que essa é uma pergunta difícil, porque, assim, as pessoas, você acabou de falar, as pessoas são muito diferentes, né? Então, assim, o que vai ser um momento para um não é um momento para outro, Sim. mas assim, um momento que você vê assim dentro do que você aprendeu, que é um momento perigoso, que assim a pessoa ela precisa buscar apoio, buscar ajuda da ajuda. Bom, essa pergunta é muito boa, né? Porque a gente vive uma geração onde guarda tudo para si. A gente vai guardando, guardando. Eu aguento, eu consigo. Só que chega uma hora que você vê que você não aguenta, que você não consegue, né? Então, aquele momento, né, onde você sente... É uma coisa você ficar triste, outra coisa, né, é você viver triste, que é uma coisa totalmente diferente. Então, caso você queira se conhecer melhor, né, você não consegue resolver alguma questão, seja de família, seja de relacionamento, seja pessoal. Então, quando você vê que algo
tá te afligindo ali, tá te machucando, tá te ferindo cada vez mais, e você não tá conseguindo resolver, você não tá conseguindo colocar para fora, esse é o momento de você procurar, né? Buscar ajuda. Muito bom. E aí, a gente já tá finalizando. E aí, como pergunta final, eu queria te perguntar algo que é assim, acho que todos os psicólogos estão esperando essa resposta, que é a pergunta de milhões. Que é como ser uma terapeuta segundo o coração de Deus. É, pergunta de melhores. É. Eu acho que a gente não pode negociar o evangelho de forma nenhuma. Então, é você saber que você ali, você é uma profissional, mas que você não concorda com tudo, né? Porque o psicólogo ele não precisa concordar com você com tudo. Na verdade, ele te ajuda a fazer você entender o que você quer, né? Te ajuda a trilhar o seu caminho. Então, a gente não precisa concordar. Eu só preciso te ajudar. E eu não posso pregar, né, o evangelho ali dentro do consultório, de forma alguma, né? Antiético. E como a palavra de Deus diz, né, que a autoridade, né, está acima de tudo, né? Se Deus colocou se a autoridade está ali foi porque Deus colocou. Então, eu quebrando a minha ética, né, eu tô desonrando a Deus também. Então, eu preciso ser ética, porque eu sendo ética, eu vou estar honrando a Deus também, né? E acredito que seja isso. Que incrível, Ju. Nossa, é muito incrível o nosso papo. Assim, é incrível ouvir sobre o que Deus fez na sua vida, o que Deus ainda vai fazer na sua vida, Amém. que Ele te abençoe, assim, imensamente. E aí, agora é o momento de você deixar, assim, uma mensagem, um versículo, algo que você queira, assim, deixar mesmo para as pessoas, assim, que seja marcante para você. Livros também, pode estar indicando, estamos precisando. Então, gente, eu trouxe esse livro aqui, Propósito da Família, que é do Luciano Subirá. Eu trouxe, né, porque eu falei muito de família aqui, terapeuta de casal. Então, esse livro, ele traz, né, falando um pouquinho sobre sobre a mulher, né, o papel da mulher, o papel do homem. Então, acho que a nossa geração está precisando, de fato, entender o que é família em Cristo, né? Então, leiam esse livro. Até você que é solteiro, você que é casado, leia. Você que é solteiro, né? Se prepare para o casamento, que é muito importante, porque eu vejo os solteiros, tipo assim, vamos levar, né? Mas estudem, de fato, né, o que é um relacionamento, o que é uma aliança, porque isso vai atingir diretamente, né, no seu casamento. Então, é muito importante a gente, os solteiros, né, estudar sobre isso, sobre família, sobre relacionamento, o que você quer levar para sua família, o que você não negocia de modo algum na sua família. Então, estudem sobre relacionamento. Você que é casado, estudem também, aprofunde cada vez mais para que a gente venha viver a família, né, segundo o coração de Deus. Amém. Obrigada, Ju. Obrigada a você, foi um prazer. Prazer foi meu. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo e ficar ligadinho para os próximos episódios. Grande beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.